Essa mesa é sobre o texto no jornalismo cultural. Bom, hoje a gente tem aqui a honra de receber, à minha direita, o professor José Marques de Mello, que é professor fundador do curso de jornalismo da USP e dirige a Cátedra Unesco de Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo. À minha esquerda está a Mânia Milen, que é jornalista. Ela trabalha no Globo desde 1900. É que eu fiz plástico, Ô, Mânia. gente, uma coisa. Comecei bem, né? Desde Tudo bem. 1989. Depois a gente conversa. E é editora do caderno literário Prosa e Verso. E, por fim, na ponta, está o Cassiano Heller Machado, que é jornalista da revista Piauí, trabalhou durante 9 anos na Ilustrada, da Folha, foi redator-chefe da Trip e foi diretor da Flip, né, de programação da Flip durante o ano passado, não é isso? Esse ano. 2007. Pois é. Bom, vamos então começar logo, começando com o professor José Marques de Mello. Bom, muito boa noite a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que, quando ele me apresentou, já me localizou na geração de Fidel Castro. E eu preparei, na verdade, um texto aqui para ler durante 2 horas. Mas como ele só vai me dar 15 minutos... E só 15 mesmo. Eu vou tentar, então, usar o PowerPoint, porque o meu estilo de trabalho é um estilo empírico. Eu quero começar dizendo a vocês que entendo que o conceito de jornalismo cultural é um conceito controverso. Eu não vou então, discorrer sobre ele. Eu acho que é uma categoria que ainda está em configuração no jornalismo brasileiro. A única observação que eu quero fazer é que ela é legatária da tradição do chamado jornalismo literário. Mas, como eu vou deixar o texto depois com vocês, vocês podem ver esses detalhes todos de velho professor que só sabe falar, entendeu? Fazendo ancoragens conceituais. Então, do ponto de vista histórico, nós temos 2 momentos no chamado jornalismo cultural. A concepção ilustrada, que é aquela do século que ele enganou-se com relação à nossa colega, principalmente do século XVIII, século XIX, que o jornalismo cultural é entendido, portanto, como uma esfera das belas letras e artes. E a concepção que eu estou chamando de pós-moderna, talvez ela não seja tão pós-moderna assim, é aquela que, na verdade, restringe o campo do jornalismo cultural ao mundo dos espetáculos e do entretenimento. E eu vou demonstrar isso através de uma observação empírica que eu fiz preparando para essa apresentação. Então, na verdade, eu estou aqui sacrificando toda uma parte conceitual e teórica e vou entrar direto no que vocês vão perceber que a teoria está embutida naquilo que eu analisei. Então, eu vou tratar o texto a partir dos gêneros, dos formatos e dos tipos. Eu entendo que o texto não se resume, digamos, à questão estilística, mas à questão que, na verdade, é a ponta do iceberg, que é aquilo que, na verdade, transparece na relação entre o produtor e o consumidor, entre o jornalista e o seu leitor. Então, eu fiz uma pesquisa com uma amostra intencional na semana passada, 26 a 30 de novembro, e pesquisei os 2 jornais líderes do Estado de São Paulo, o Estado e a Folha, e quis fazer um contraste com os jornais, com jornalões e com jornais ditos populares. Então, também pesquisei o Jornal da Tarde e o Agora, da Folha de São Paulo. Eu queria começar quem é que produz o texto no jornalismo cultural. Então, a autoria ela é basicamente definida, 62% dos textos que eu trabalhei, aqueles que conhecem a metodologia de pesquisa em jornalismo comparado, eu trabalhei não com a metodologia de Jacques Queizé, centímetro coluna, mas trabalhei com a metodologia de Violette Morin da unidade de informação. A de Queizé é mais precisa, mas, na verdade, como eu tinha pouco tempo, eu então preferi trabalhar com a Violette Morin, mas depois, se alguém quiser desenvolver, pode depois checar esses dados. Então, 62% dos textos têm autoria definida, o que é conveniente no jornalismo cultural. Quer dizer, o jornalismo cultural basicamente trabalha com categorias opinativas, ou outras categorias interpretativas, como eu vou mostrar adiante.
e só 38% são textos que eu chamei de anônimos, mas, na verdade, são textos institucionais. São textos de equipe que pertencem à redação. Aqui vocês têm dois exemplos. Dois exemplos de textos assinados no Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo. 2 colunas que têm, na verdade, assinatura dos autores. Ou o texto que está no anonimato é aquele texto que, na verdade, não aparece o nome do autor, mas subtende-se que ele é um texto que alguém escreveu, foi copy-descado e, portanto, a autoria é mista, a autoria coletiva. Como no caso aqui dos roteiros. Bom, qual é a geografia política das edições pesquisadas? Então, uma questão fundamental para se entender a questão do gênero e do formato tem que ver com o continente em que está inserido. Então, tentei verificar qual é a proporção que se dá à cultura global, nacional, regional e local. Ao contrário do que muita gente diz, que hoje em dia nós só temos cultura importada nos suplementos culturais, esse estudo, que na verdade, reflete só essa semana, ele pode ser contrariado se já fizermos num período maior. 40% dos textos são da cultura global. Nós ainda temos uma predominância, ligeira predominância da cultura nacional, com 46%. A regional quase nula e a local, ela digamos, residual. Então, alguns textos aí que eu vou passar rápido, porque senão ele vai me cortar a palavra e eu vou ter que chamar o Hugo Chaves para me socorrer, ou o Evo Morales. Então, são textos da cultura nacional. Então, Glauber Rocha é um símbolo, um ícone da cultura nacional. Eu pensei textos para mostrar como, na verdade, isso tudo transparece ali. Da cultura regional, 2 ou 3 textos apareceram, de um modo geral, localizando o regional como nordestino, e aí, no caso, o cordel. E, no caso do local, a história de uma editora paulista que tem 20 anos de sucesso. Aqui, então, já chegamos em alguma coisa mais próxima do que nos interessa, que é, digamos, qual é a cartografia cultural do jornalismo praticado nesses 4 veículos de São Paulo. Então, nós temos aí uma predominância do massivo, que os americanos chamam de pop, com, digamos, uma participação ainda razoável do erudito, com um quarto desse conteúdo erudito, ou cult, não é? Não tanto assim, mas mais ou menos. E a cultura popular, ela praticamente ainda existe no jornalismo cultural de São Paulo. Quer dizer, só 3% das matérias dizem que tem que ver com aquela cultura do povo que a professora Cremilda se referiu aqui com muita ênfase. Então, aí estão alguns exemplos: o massivo, o sertanejo. E o popular, na verdade, é uma matéria que o Estado de São Paulo publica, só encontrei no Estadão, brincadeiras de criança na rua, aquilo que nós chamamos de fogo comunicação. A codificação, eu comecei trabalhando com as categorias de Humberto Eco, mas abreviei para deixar só 2. O Humberto Eco, como vocês sabem, trabalha com 4 categorias, verbal, sonoro, icônico, etc. E aí, então, eu reduzia, no caso do jornal, evidentemente não podemos ter o sonoro, então eu reduzia o verbal e o ilustrado. Então, nós temos, na verdade, uma predominância das matérias ilustradas em relação às textuais. O texto, na verdade, é reduzido, portanto, a 1/3 da superfície impressa. Aqui vocês têm, então, os exemplos de verbal ilustrado. E aqui chegamos, então, na questão dos gêneros. Então, na questão dos gêneros, eu estou trabalhando, evidentemente, com essa classificação que eu venho defendendo há muitos anos. Classificação essa que, muitas vezes, não se confirma na observação feita empiricamente no jornalismo brasileiro. Quem leu o meu livro, A Opinião do Jornalismo Brasileiro, lembra que, nos anos 80, eu só encontrei 2 gêneros no jornalismo brasileiro, o informativo e o opinativo. Mas, recentemente, eu tenho feito várias pesquisas com meus alunos, há 10 anos eu venho fazendo isso sistematicamente, por cada ano ou cada 2 anos, e os outros textos, os outros gêneros começam a aparecer com menos intensidade, mas aparecem. Então, nós temos aí, no caso do jornalismo cultural do Estado de São Paulo, 39% é texto informativo, opinativo 35%, são as 2 categorias predominantes. Depois, então, nós temos o utilitário como um gênero que está crescendo cada vez mais, alguns aqui se referiram nessa questão do utilitarismo do jornalismo cultural, e o interpretativo e o diversional, eles são residuais, mas demonstram que há uma certa criatividade, quer dizer, existe uma luz no fim do túnel que está se visualizando
mesmo sendo digamos, matéria durante a semana. Eu quero esclarecer que eu só trabalhei com a semana. Segunda, eu selecionei 3 dias, as pontas, segunda e sexta, e a quarta. Não entrei no fim de semana por uma questão, tinha o negócio da televisão digital, sempre tem de domingo um acontecimento importante, e eu não queria colocar os suplementos. Eu trabalhei só com os cadernos, porque exatamente o espaço do jornalismo cultural mais erudito está nos suplementos, no Prosa e Verso, não sei se ainda existe a ideia do Jornal do Brasil, no Mais da Folha de São Paulo. Aí sim nós temos o jornalismo cultural mais vinculado a essa cultura dita culta. Então, alguns exemplos. Eu vou passando rápido, nota. A notícia, então, temos 2 tipos, a notícia breve e a notícia ampliada. A reportagem, que, aliás, todo mundo falou que muito nela, mas ela quase ainda existe, pequena incidência, quase não se faz mais reportagem no jornalismo cultural, porque reportagem também exige um pouco mais de tempo para apurar e de investimento que o jornal não quer fazer. A entrevista também muito pouco usada. E então entramos no terreno do jornalismo opinativo. O gênero principal é a resenha. Eu não encontrei crítica. Aliás, como eu dizia já nos anos 80, a crítica no jornalismo desapareceu. Ela está hoje refugiada nas universidades, nas revistas culturais, no jornal diário. É raríssimo aparecer realmente crítica. Nós temos são resenhas que algumas são críticas, outras não. Então nós temos aqui o caso da resenha. Ou ela pode ser informativa, ou ela pode ser uma resenha valorativa. Então aqui é um pouquinho de crítica, mas não tanto. E aqui, então, nós temos os tipos por área de conhecimento, resenha de literatura, de pintura, de dança, de cinema, de teatro, de televisão, que é predominante. Passamos, então, no caso do jornalismo opinativo, a outra categoria muito presente é a coluna. E a coluna tem 2 tipos de coluna que eu encontrei. A especializada, que trata de TV, ou, no caso aqui, também de TV, mas também de cinema, e a coluna de celebridades, que é a que predomina. Eu peguei os 4 exemplos. Os 4 jornais, cada um tem uma página inteira dedicada a essa famosa coluna de celebridades. Aqui do Jornal da Tarde, da Folha e do Agora. Caricatura é um formato do jornalismo opinativo que aparece pouco no jornalismo brasileiro, no jornalismo cultural. No caso aqui, nós temos um caso típico, que é o Zé Simão, que é um caricaturista verbal. Ele, na verdade, reproduz um pouco aquela tradição do jornalista do século XIX em vários estados brasileiros, conhecidos como carapuceiros. A crônica também é muito pouco usada. Aí nós temos uma exceção, uma edição que chamou o Serginho Grossman, e encomendaram ele uma crônica sobre uma cobertura que foi feita. O comentário é outro formato que aparece com mais frequência, e aí esses comentaristas eles estão presentes quase todo dia. É um espaço cativo de um comentarista. São comentaristas semanais. Na Folha, por exemplo, nós teríamos, no caso do jornalismo político, os comentaristas do diário, como Clóvis Rossi e os demais que estão na página 2, e aqui nós temos, então, de modo geral, na última página, o Roberto da Mata, e, no caso da Folha, o Nelson Ascher. Bom, o gênero interpretativo. Então, aqui é que vem, então, já estamos no caso dos gêneros minoritários, dos cinco formatos que estão na minha classificação, só encontrei o dossiê. Não há perfil, não há cronologia, não há enquete e não há análise. Nessa semana, o dossiê apareceu várias vezes, numa matéria sobre a Bienal do Nada, numa matéria sobre exatamente a televisão digital, como ela vai se comportar diante dessas mudanças tecnológicas, numa matéria sobre a exposição de Gilberto Freire, que está sendo homenageado pelo Museu da Língua Portuguesa. E aqui, então, estamos no gênero que eu chamo de diversional, mas que aqui no Brasil, ultimamente, está sendo chamado de jornalismo literário. Eu prefiro não chamar de jornalismo literário, porque nem sempre há muita literatura aí. É um gênero que trabalha mais... É o jornalismo como entretenimento, não do entretenimento, jornalismo como espaço de fruição do gosto do leitor
Portanto, há uma fronteira nítida entre jornalismo e literatura aí. Então, eu encontrei tanto história de interesse humano quanto história colorida. Eu estou trabalhando, evidentemente, com os formatos que eu fui buscar no jornalismo norte-americano, que se transplantaram para cá já desde os anos 60, a revista Realidade, Jornal da Tarde. Então, eu encontrei história de interesse humano no Jornal da Tarde, encontrei na Folha, apesar de muitos discutirem se essa matéria do Coni, ela na verdade, é jornalismo ou literatura. Mas eu prefiro classificar como jornalismo, porque, na verdade, o texto é um texto factual e verossímil. E a história colorida apareceu no Estadão, num caso específico, que é a ida do Zé Celso Martinez para Canudos para apresentar Os Sertões de Canudos, e um ator foi encarregado de descrever o ambiente. Muito bem feito esse texto. Encontrei também no Jornal da Tarde sobre a questão da juventude sem tribo. E aqui vem, então, o gênero que é, digamos, o que está emergindo com cada vez mais intensidade. Temos o indicador, a cotação, o roteiro e o serviço. Eu diria que, basicamente, a tendência do jornalismo cultural, se continuarmos no diapasão que nós usamos, é ser substituído pelo jornalismo de serviço. Aliás, nós vamos encontrar um certo hibridismo em quase todos os outros gêneros. O serviço está presente, mas não predomina. E esses aqui são serviços propriamente ditos. Os indicadores de horário de televisão, e aí tem de cinema, etc. Então, aqui estou entrando na cotação, quer dizer, quando aparece a classificação dos filmes segundo o gosto do público, tem umas estrelinhas lá em cima que indicam ou então o roteiro e o serviço propriamente dito, que são os resumos de telenovelas e outras obras de arte. Ou então os bailes que servem, digamos, gastronomia específica. Cumpri os 15 minutos? Perfeito. Ótimo. Mânia. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o texto, né, no jornalismo cultural, que é essa pergunta que o Castelo propôs aqui, como anda a qualidade do texto. Então, quer dizer, falar uma coisa meio óbvia, acho que um bom texto tem que estar em qualquer jornalismo, seja ele no que se convencionou chamar de jornalismo cultural, seja no cotidiano, enfim, qualquer jornalismo tem que ter. Mas eu acho que se cobra dessa área, né, isso a gente já viu aqui na mesa anterior, se cobra mais dessa área cultural, enfim, de suplementos e, particularmente, da área onde eu estou agora, literatura, um texto mais elaborado que vem, enfim, e esse texto mais elaborado, e é uma outra coisa que enfim, o Castelo pediu para a gente fazer uma reflexão sobre isso, que de onde vem esse embasamento para uma pessoa escrever bem? É lendo bem e é conhecendo bem aquilo que, enfim, as coisas sobre as quais ela se propõe falar. E a gente sempre que... Eu vou citar um pouco assim, para a gente não ficar numa coisa muito teórica, né? O meu exemplo no Prosa e Verso, por exemplo. Quando a gente recebe um livro muito específico, um livro... a gente tenta passar para algum resenhista que tenha aquele conhecimento da área específica e que tenha um bom texto. Por quê? O jornal hoje sim um serviço, né, essa coisa da mudança. Ele está falando hoje mais para o leitor e a gente tem que funcionar como uma espécie de ponte entre o leitor e o autor. Então, a gente sempre procura... não, preciso encontrar uma pessoa que escreva bem sobre determinado assunto, que fale bem, enfim, que pense bem sobre determinado assunto, mas, mais do que isso, que ela escreva bem. Por quê? Porque a gente não pode ter textos muito herméticos hoje em dia. E aí vem a questão do espaço. Quer dizer, o meu jornal é um jornal semanal de 6 páginas. Eu não posso dar, infelizmente, 3 páginas para um texto, como tinha antigamente, enfim, o suplemento cultural, né, do Estadão. A gente vendo hoje, foi lançado um livro recentemente sobre isso. As páginas imensas, realmente eram, enfim, resenhas quilométricas, críticas, artigos quilométricos, e hoje em dia não tem muito mais como fazer isso num jornal, porque a indústria, e a gente chama de indústria editorial mesmo, porque a quantidade de livros lançados é fenomenal a cada semana,
os livros que são lançados nessa semana já ficarão velhos na próxima, e ficarão velhos na outra, e daqui a um mês não vai se falar mais neles. Então, a gente tem que tentar abrir o maior leque possível dentro de um jornal de 6 páginas, né, semanal. E aí essa procura, quem escreva bem, escreva de maneira clara para o leitor e que, enfim, o leitor possa ter uma ideia do que é o livro e possa ter uma reflexão um pouco mais profunda. E é difícil encontrar, infelizmente, né, muito difícil encontrar essas duas coisas juntas. Quem fale bem, com propriedade de um assunto, e quem escreva bem, claramente, né, assim, para o leitor. É uma realidade, não tem jeito. Enfim, a gente tem pessoas muito novas escrevendo muito bem, a gente tem jornalistas escrevendo na maior parte do tempo, não são críticos, não são acadêmicos. E não é, enfim, não vai aí nenhuma crítica à academia, mas a gente sente um pouco que, infelizmente, a academia também fica um pouco afastada mesmo, né? A gente volta e meia pede textos acadêmicos, enfim, eles são um pouco mais reticentes só na hora de escrever, porque acham que precisam de muito mais tempo, e eles têm razão nisso, do que o jornal oferece. Fala, olha, eu não vou conseguir escrever um texto antes de 1 mês, 2 meses, e a gente não tem esse tempo. Então, naturalmente, o que a gente vai procurar? A gente vai procurar jornalistas que escrevam bem, que dominem determinado assunto, que a gente conhece, que, enfim, estão no mercado, para falar sobre isso. Então, eu sei que há muita crítica em relação à imprensa sobre isso. Por que jornalista? Qual é a formação do jornalista? Primeiro, eu acho que ele tem esse texto claro. É a nossa formação, escrever bem... Quer dizer, a nossa formação é para escrever bem, nem sempre isso acontece, obviamente, mas, enfim, teoricamente, escrevemos bem, escrevemos claro, e tentamos ser o mais profundos possível, assim, num espaço reduzido sobre aquele determinado tema. Então, assim, falando rapidamente, eu acho que é isso. Quer dizer, o texto, ele, hoje em dia, né, tem esse saudosismo, sim, que isso foi falado na mesa anterior, essa nostalgia do tempo em que os suplementos tinham não sei quantas páginas para refletir sobre um determinado assunto. Agora mudou mesmo. Assim, hoje em dia não temos isso mais, e a gente tem que falar cada vez mais de livros, e aí acaba virando uma resenha, que não é aquela crítica que, enfim, se espera muito. Eu tive aqui num debate em março e tinha Luiz Roncari, né, na mesa, e ele falando isso, quer dizer, ele concordava um pouco que a crítica literária acadêmica, ela tinha que ser feita na academia, não adiantava muito tentar transportá-la para o jornal, porque não funcionaria. O tipo de leitor que a gente tem de jornal hoje é aquele leitor que quer um guia mesmo, o que ele vai ler, qual livro é bom, porque o livro é bom, não sei o quê. Então, quer dizer, analisar a obra de um autor mais demoradamente e, enfim, com todo o vagar que isso exige, não dá para se fazer no jornal. Então, a gente acaba sendo mais um guia mesmo de serviço. O Prosverso tem uma particularidade, a gente tenta sempre botar na capa uma reportagem mesmo, e aí a reportagem, ouvindo, enfim, achando um tema interessante para falar e ouvindo pessoas discutindo essas questões, ou uma entrevista. Eu não gosto muito sempre de dar resenha só na capa, porque eu acho que fica uma coisa muito estática. E aí eu vou entrar rapidamente aqui numa coisa. A capa de manhã do Prosverso é exatamente a questão dos blogs. A literatura produzida na internet, que isso já é enfim, um fenômeno constatado. Aí vários escritores nasceram da internet, hoje estão aí super bem, mas a literatura que começa a ser debatida na internet. Então, você tem hoje blogs e acabou de acontecer a Copa de Literatura, não sei se vocês chegaram a acompanhar isso. Um jornalista, um economista, na verdade, fez um torneio entre vários livros, e cada pessoa e várias pessoas resenhavam o mesmo livro, enfim. E aí o que é isso? Isso democratiza, na verdade, o debate literário, que é um espaço que o jornal não tem muito, né? Quer dizer, nós publicamos uma resenha, você vai ler, vai discordar ou não, ou vai concordar, mas você não tem o retorno, né? E aí na internet tem isso. Na internet, vários sites discutem literatura, falam sobre literatura. Claro que se fala muita besteira, e a gente está falando isso amanhã nessa matéria. Os próprios autores falam isso, que é um espaço muito legal de encontro dele com esses críticos, né, que são meio anônimos, que são todas as pessoas que leem, vão lá, vão no blog desse escritor, ou vão fazer a crítica de um livro nos próprios blogs.
é, ao mesmo tempo, uma coisa muito dinâmica, muito legal, mas também, enfim, fala-se muita coisa que as pessoas não concordam, e aí tem esse dinamismo. Mas é uma coisa curiosa, porque vários dos escritores, talvez todos ouvidos pelo Prosa, falaram o seguinte, que o espaço da internet é muito bom, é muito bacana, ajuda a divulgar o livro, o boca a boca é incrível, mas se não tiver resenha publicada no jornal, o livro não existe. Isso é impressionante. Assim. Então, de alguma maneira, eles precisam do texto impresso e um texto ali publicado para referendar aquela obra publicada. Enfim, obviamente, a questão da crítica, gente não concorda com o que as pessoas escrevem, toda crítica é muito subjetiva, um livro que me bate profundamente não diz nada para a pessoa que está do meu lado, mas enfim, me perder um pouco, mas é isso. Assim, a gente sempre procura fazer esse contato com o leitor, mas sabemos que, hoje em dia, há vários outros espaços que estão discutindo isso. Na internet também há espaço para textos mais elaborados, mas, normalmente, é uma crítica um pouco mais rápida, feita no calor, na emoção da coisa. E, talvez, por isso, as pessoas procurem no jornal uma coisa mais elaborada, enfim, uma profundidade que a internet não dá. E a gente tenta, né, suprir esse tipo de necessidade. E é isso um pouco, enfim. Falar, e depois a gente vai debater aqui sobre a dificuldade de encontrar bons resenhistas com bons textos, mas é isso. Eu acho que assim, fundamental é a preparação, né, para vocês que estão aí estudando jornalismo. É ler muito, é ouvir muito, é conversar muito, porque é isso que faz a formação de cada um e, enfim, lá na frente isso vai ter resultado, certamente. Cassiano. Obrigado, Mani. Agora passar para o Cassiano. Boa noite a todos. Queria agradecer ao Castelo aqui pelo convite. Me empresta um pouquinho esse papel. Queria colar aqui a pergunta que eu não tinha. Uma das perguntas que estava proposta aqui para essa mesa é: como anda a qualidade do texto no jornalismo cultural contemporâneo? Eu queria começar por essa pergunta e dizer que eu acho que a resposta não é muito animadora. Eu acho que o texto no jornalismo cultural não vai muito bem. Acho que a qualidade do texto no jornalismo cultural brasileiro, em geral, é muito ruim. Agora, eu acho que não é um problema do jornalismo cultural, acho que é um problema do jornalismo brasileiro. E eu peço desculpas por começar assim apocalipticamente. Eu acho que a questão acaba sempre caindo. Todas as vezes que eu vou em algum debate com jornalistas, eles acabam culpando essencialmente a falta de espaço, a falta de tempo, a falta de pessoal. E eu acho que todos esses fenômenos acabam atrapalhando efetivamente o jornalista. Mas eu, infelizmente, acho que não é só esse o problema. Eu acho que, nitidamente, o espaço nos jornais vai diminuindo cada vez mais. Nitidamente, as pessoas têm que trabalhar cada vez mais rápido. Nitidamente, as equipes são cada vez menores. Mas eu acho que isso não explica a queda da qualidade do texto no jornalismo brasileiro. Eu também acho que a questão não é... Alguns satanizam, por exemplo, os manuais. Falam, os manuais de redação, eles acabam padronizando tudo, e blá, 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 blá. Eu tive a experiência de trabalhar 9 anos na Folha de São Paulo, na Ilustrada. A Folha de São Paulo foi uma precursora na adoção do manual de redação, e ela mantém até hoje esse apego ao manual, ao grande livro vermelho que todos temos que ler. Agora, eu também acho que isso não é o inimigo responsável pelo texto de baixa qualidade. Na minha opinião, a deficiência do texto no jornalismo brasileiro vem da deficiência da formação que todos nós temos, e não só a formação como jornalistas, mas como alunos, de uma forma geral. Acho que a baixa qualidade do texto no jornalismo brasileiro está diretamente ligada à baixa qualidade da educação brasileira e diretamente ligada também à baixa qualidade do ensino de jornalismo nas universidades.
eu, para dar o meu depoimento particular, porque eu acho que é difícil falar uma universidade é boa, a outra é ruim. Eu acho que depende muito do período que você estuda, dos professores que você acaba cruzando no meio do caminho. No meu caso, por exemplo, eu estudei na PUC, que é uma aqui de São Paulo, que é considerada uma das melhores universidades de jornalismo, e eu acho que talvez tenha tido a infelicidade de pegar um momento em que a grade curricular não fazia o menor sentido. Então, eu tive mais ou menos umas 5 ou 6 disciplinas que giravam em torno de análise do discurso, semiótica, semiologia, variações sobre o mesmo termo. Eu não tenho nada contra nenhuma dessas disciplinas, mas acho que existia uma concentração muito grande nisso. E eu não tive uma aula de literatura, não tive uma aula de história, uma aula de geografia. Quer dizer, a grade curricular me parecia algo completamente maluco. Ao mesmo tempo, existia um fenômeno no período em que eu estudei, que a gente, por alguma conjunção misteriosa, todos os professores resolveram ficar fascinados com as vanguardas modernas. Então, eu tive umas 18 aulas sobre dadaísmo, umas 30 aulas sobre surrealismo, umas 40 sobre... enfim. E eu adoro todos esses termos, mas eu nunca consegui entender o que acontecia. Então, eu acho que, para começar a falar sobre o problema do texto, acho que talvez a gente tenha que passar por aí. Mas, obviamente, não só por isso, porque eu acho que isso não explica nada. Eu acho que tem jornalistas que saíram dessa mesma formação que fizeram um bom trabalho, e tem jornalistas que saíram dessa mesma formação e fizeram um péssimo trabalho. Porque eu acho que... e aí entra o óbvio ululante que todos nós vamos falar, e que a Mânia já falou, e que todo mundo vai falar sempre para vocês, e que eu acho que a única coisa que eu posso dizer para vocês e que pode ter alguma utilidade é que não dá para escrever bem se você não ler bem, e vocês têm que ler tudo e muito e o tempo inteiro e todo tipo de coisa. E não adianta ler só ficção, nem adianta ler só ensaio, nem adianta ler só história em quadrinhos, nem adianta ler só... Você tem que ler o jornal de bairro, que, aliás, costuma ser ótima fonte de pautas. Você precisa ler os folhetos que te dão na rua, porque ali você aprende, eventualmente, que existe uma sala de... Outro dia eu aprendi que agora tem salas de ensaios para garage rock, não sei o quê, tem nos prédios novos. Você aprende coisas sobre o seu tempo lendo qualquer tipo de coisa. E também ler, enfim, coisas que aparentemente sejam distantes da tua realidade, como ler uma peça, ler poesia, tentar se esforçar para ler todo tipo de coisa. Passando do ponto de vista para o ponto de vista mais prático, na minha experiência já como jornalista, eu acho que existem algumas características que aquele que está interessado em fazer um bom texto, e que ele é sempre minoritário nos jornais, eu tenho certeza disso, características que essa pessoa precisa ter. A fundamental, e que está relacionada a essa coisa que eu falei de ler tudo e o tempo todo, é a curiosidade. Do meu ponto de vista, como nas pequenas experiências que eu tive como chefe, eu sempre me interessei muito mais em avaliar se a pessoa era curiosa e se ela tinha desejo e fome de aprender e de ver as coisas e de conhecer, do que saber a formação efetiva dela. Para mim, interessa muito mais alguém que estudou na universidade em Ambiquara do Sul, mas que tenha vontade de ir em todos os eventos que estão acontecendo e que queira ler todas as revistas que estão sendo publicadas e que queira entrevistar todas as pessoas que puderem, do que o sujeito que fez uma excelente universidade e que ele está muito contente com isso e parou por aí. Nisso, obviamente, a curiosidade vai fazer com que você queira conhecer o que é o Centro de Tradições Nordestinas no Limão, que você queira ver como é o Hotel Fazano, que você queira ver o que é o show do
na mesa anterior falaram do Calypso, né, demonizando o Calypso. Acho que você tem que tentar ter o olho aberto para entender que diabos é o Calypso, achando uma porcaria ou não, isso não interessa. O que interessa é que é um fenômeno que está aí. E eu acho que essa curiosidade ela tem que estar presente na pauta de cada um. Se vocês são jornalistas, não sei quem que já trabalha com isso, mas você tem que tentar cercar um fenômeno de todas as formas possíveis. Muitas vezes, aquilo que, num lugar que você menos espera, você ganha um aliado importante para a sua pauta. Para dar um exemplo banal de um texto meu, porque é o que me ocorreu agora, que eu estou aqui com a revista A Piauí Nova, que é a revista onde eu trabalho. Eu fiz um texto aqui nessa nova edição, sobre um time de futebol chamado Cardoso Moreira Futebol Clube. É um time que há 2, 3 anos atrás ele não existia praticamente. Ele era um time amador do interiorzão do Rio. E aí eles resolveram disputar a 3ª divisão do Campeonato Carioca. Ganharam no primeiro ano, foram para a 2ª, ganharam de novo e estão agora às voltas com a situação de abrirem o Campeonato Carioca. Agora, em janeiro, vai ser a primeira partida do Campeonato Carioca, vai ser um jogo do Fluminense contra o glorioso Cardoso Moreira, no Maracanã. O Maracanã tem, como vocês sabem, capacidade para mais de 100 mil pessoas. Hoje em dia, não, né? Acho que 80 e tantas mil. A população de Cardoso Moreira é de 12 mil pessoas. E Cardoso Moreira não tem nenhum mecenas, não tem nenhum bicheiro rico, simplesmente a história de um time. E eu fiquei sabendo disso num site, porque às vezes você pega uma coisa... Eu não li isso em nenhum lugar, em nenhum jornal, nem nada. E fui até lá. Para ilustrar essa questão da curiosidade, eu estava lá andando pela cidadezinha, que fica a 400 quilômetros do Rio de Janeiro, e vi que tinha um Cristo Redentor lá. O sujeito que estava me mostrando a cidade falou: você quer subir lá no Cristo? E aí você pensa, bom, o Cristo não tem nada a ver com o time de futebol, eu tinha que voltar rápido, porque eu tinha que escrever naquele dia mesmo, que é um caso raro na Piauí, mas que nesse caso aconteceu. E eu pensei, será que eu vou lá subir no Cristo, não sei o quê e tal? E aí, assim, movido pela curiosidade de ver de perto o grandioso Cristo Redentor de Cardoso Moreira, eu fui até lá. E às tantas ele me fala assim, aponta um buraco negro ali na mão direita do Cristo e fala assim: olha, vou te contar uma coisa que muito pouca gente sabe daqui. Nos dias quentes, sai mel daquela mão direita. Aí eu falei, meu Deus, sai mel? Como assim? Ele bom, as abelhas aproveitaram que tem um buraco no gesso, elas entraram ali e fazem mel, então nos dias quentes cai mel e tal. As pessoas ainda não sabem disso. Isso não tem absolutamente nada a ver com o meu texto, mas isso é tão sensacional que não poderia deixar de ser a abertura do texto. Então eu começo falando que Cardoso Moreira é uma cidade pequena e que mesmo assim tem seus segredos, e que um deles que as pessoas não sabem é que tem o mel escorrendo não sei o quê. E aí, uma coincidência, a mão direita da qual sai o mel aponta justamente para o estádio do Cardoso Moreira Futebol Clube. Então, pronto, vou lá. Quer dizer, a curiosidade acaba ajudando a gente em alguns aspectos, né? Não sempre, mas não é sempre que a gente tem a felicidade de esbarrar com o mel que sai da mão do Cristo. Mas, bom, de uma maneira geral, o que a Piauí tenta fazer, e o que eu acho que é uma das formas de resolver essa questão do texto jornalístico deficiente, eu acho que é pensar a reportagem com o termo que se usa nos Estados Unidos, que é story. Pensar a reportagem como uma história, como vamos contar uma história. Isso não significa achar que, bom, eu sou agora o escritor, então eu vou afiar bem as minhas metáforas e contar uma história cheia de coisas épicas e tal. Isso significa simplesmente contar uma história. Então, partir de um concreto. Por exemplo, fui escrever sobre o Guimarães Rosa, que tinha um diário que ele escreveu em Hamburgo e que está inédito até hoje, porque a família não deixa publicar, uma história bem complicada e tal. O que eu fiz? Partir do concreto. Existe uma cópia desse diário que está no fundo da 3ª gaveta de
metal do Instituto do Acervo dos Escritores Mineiros da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, você pega e começa com algo concreto. Você não precisa inventar pólvora. Você fala, existe um diário que está no fundo da gaveta do não sei o quê, não sei o quê. O que isso demonstra? Demonstra que isso está completamente inacessível. E aí você vai contar por que está inacessível. E aí você conta qual que foi a história, quando que ele foi para lá, quando que ele escreveu, etc, 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 etc. Então, acho que a partir do concreto é uma das formas de contar uma história. Outra coisa, acho que é apurar bem. Não dá, por mais que a pessoa ache que ela escreva bem, que ela é muito imaginativa, não dá para ela salvar só no texto. Ela precisa apurar bem, ela precisa saber exatamente quantas páginas tem esse caderno que está lá no fundo do não sei o quê. Ela precisa saber em que contexto ele escreveu. Ela precisa saber desde quando ela está lá, como ela chegou lá, quem manipula isso, em que papel que está enrolado esse negócio. Você precisa apurar muito bem. Então, você precisa ouvir todas as pessoas, falar e não só com especialistas, falar com o bibliotecário que guarda o negócio, falar com a pessoa que foi lá e fuçou. Você tem que ter essa inquietude, né? No caso da Piauí, a gente tem uma vantagem. Essa matéria, por exemplo, do Guimarães Rosa, eu pude falar que estão citadas na matéria 18 pessoas, o que é uma raridade no jornalismo brasileiro, a gente poder entrevistar 18 pessoas para escrever um texto. Mas, enfim, quando a gente tem essa oportunidade, tem que aproveitar. Uma forma que eu vejo que ajuda a contar uma história é ter um olhar, que a gente usa isso muito na Piauí, é ter um olhar metonímico da coisa, usar a parte como um todo, partir de algo pequeno para ir para algo maior. Isso tanto como um procedimento narrativo, que é esse caso que eu dei o exemplo aqui, de partir do caderno que está lá no fundo do negócio para contar toda a história de como os herdeiros de grandes escritores acabam banindo a obra deles. Tanto vale como procedimento narrativo, como objeto. Então, por exemplo, é muito comum, eu recebo muitas sugestões de pautas lá na Piauí, e as pessoas sempre querem fazer algo muito grandioso. Então, por exemplo, eu vou cometer a indiscrição de citar uma pauta que alguém me mandou e que a gente provavelmente vai aproveitar uma parte dela. Eu nem comuniquei isso à pessoa, espero que ela não esteja aqui, porque eu não conheço ela. É um jornalista que mandou. Ele queria falar a história de pessoas que sempre ficam correndo atrás da morte, de famosos. Então, ele citou uns 3 ou 4 casos e que entrava na pauta dele desde a pessoa que tem fascínio de ver um acidente, ela vai lá correndo para ver quem que se machucou e tal, até aí ele conta uma história sensacional, que é um taxista que toda vez que alguém morre importante, famoso, ele corre para esse lugar para aparecer atrás do repórter, que é uma forma que ele achou da mãe dele saber que ele está bem. Então a mãe assiste, não sei o quê, não sei o quê. E aí, o que a gente faz na Piauí? Esquece o resto todo, a pessoa que corre atrás, não sei o quê, fica com esse taxista e conta a história dele, como que ele, o que ele faz, o que ele vive, como ele se informa, que rádio que ele ouve para saber se a pessoa famosa morreu ou não. Ele interrompe uma corrida no meio para ir, ou ele faz não sei o quê. Ou seja, conta essa história. Então, você pegar uma pequena história, às vezes você conta uma história muito maior do que você querer fazer um grande ensaio sobre todos os que morrem e que não sei o quê e tal. Então, às vezes, menos é mais. Acho que é uma coisa importante. Na Piauí, como a gente tem textos muito grandes, a gente usa alguns procedimentos. Por exemplo, eu vejo uma construção muito comum nos textos da revista, que é fazer uma espécie de um zigue-zague, que é começar com algo mais concreto, para apresentar o que é o caso, o que é o tema da matéria. E aí você escreve bastante sobre aquilo, depois você dá um respiro, e aí conta um contexto daquilo. Então, para usar o exemplo do Guimarães Rosa, você fala ali do diário dele, como foi parar ali, não sei o quê, não sei o quê. Até aí você começa a contar uma coisa que aí, ponto. Abre um outro parágrafo e você começa a contar a história do casamento do Guimarães Rosa, porque isso vai ser fundamental para entender por que as filhas não gostam da segunda mulher e por que elas boicotam tudo que envolva a segunda mulher, etc, etc. E aí se desenrola com isso. Depois você ouve os especialistas na obra dele. Então você faz uma série de blocos e depois você volta para esse diário.
Então tem um zigue-zague aí que é um procedimento para não tornar o texto uma grande linha, uma grande fio narrativo, porque senão ninguém aguenta, porque os textos às vezes têm 50 mil caracteres, 60 mil caracteres, é muita coisa. Bom, para resumir um pouco, porque já está acabando o nosso tempo, acho que uma coisa que é essencial e que o jornalista, de forma geral, não preserva é tentar manter os olhos muito abertos. Isso é meio banal de dizer, eu não sei muito bem como explicar isso, mas tentar olhar, primeiro, detalhes que os outros não estão olhando. E é muito engraçado que qualquer coletiva de imprensa, vocês podem perceber que todo mundo está fazendo a mesma coisa, olhando para o mesmo lugar, na mesma hora, fazendo as mesmas perguntas. Se você for sair dessa coletiva, der a volta e for até andar 10 metros, você vai ter uma visão completamente diferente de todo mundo. Em geral, as pessoas vão fazer uma reportagem, elas não olham se elas estão, por exemplo, numa sala, se alguém for fazer uma reportagem dessa palestra, ninguém vai prestar atenção que o chão é de veludo vermelho, que tem um sujeito que está ali atrás filmando, ou que tem... Enfim, as pessoas acabam não vendo. Isso é muito difícil de ensinar, mas acho que vale a pena tentar manter sempre o olho bem aberto, porque você tem que, na essência, ser o repórter, ou seja, contar aquilo que a pessoa que não estava lá não viu. E aquilo que ela não viu não é, em geral, o que a massa de jornalistas que está cobrindo aquilo e que está mais preocupado em cumprir aquela tarefa, terminar logo e voltar logo para casa ou para a redação, está fazendo. Então, eu acho que é importante você tentar prestar atenção se está tendo uma música engraçada na hora que a pessoa está falando, se está tendo uma passeata e que ninguém prestou atenção, se a pessoa está vestida com uma roupa esquisita, se ela fica chacoalhando a perna, enfim. Você tem que estar sempre atento às coisas que fogem do óbvio, que é o que normalmente a imprensa cobre. Só para concluir, para não terminar numa chave apocalíptica, eu queria registrar que eu fico contente que existe, por mais que eu diga que o texto está num momento muito ruim, existe um movimento tímido, mas bastante significativo, de crescimento do espaço para o jornalismo mais longo e mais bem trabalhado. Então, além da Piauí, que apareceu recentemente, a revista Rolling Stone também apareceu trazendo espaço para reportagens longas. Caros Amigos já estava aí. A Trip tem espaço para isso, embora todo mundo continue achando que é uma revista de garotas seminuas e de surf. A própria Brasileiros, enfim, por fora do ambiente mais tradicional do jornalismo, que é a revista tradicional, o jornal tradicional, estão aparecendo espaços, sim, e não só na internet, para reportagens um pouco mais bem trabalhadas e extensas. Então é isso. Obrigado. A gente ouve na faculdade que, com a internet, o jornalismo impresso vai ficar muito mais analítico, mais interpretativo. E a gente vê no jornal que o jornalismo cultural está ficando muito mais de serviço. E eu queria entender o porquê disso. Todo dia, nas reuniões assim, de editores e de jornalistas, a gente discute isso. Qual é o futuro do jornal diante da internet? Exatamente. Uma das coisas que se discute é isso. Quer dizer, a internet ela vai dar notícia em tempo real, ela vai dar o flash, ela vai acompanhar as coisas mais momentosas ali. E o jornal seria esse espaço de reflexão maior, que ainda não é. Evidentemente, ainda não é. O próprio jornal, por uma questão, e vamos voltar aí de novo à limitação de espaço, infelizmente, é um dado terrível. Ele não consegue fazer isso. Então, mas essa proposta é uma proposta que pode virar daqui a 2 dias, pode ser outra coisa completamente diferente, porque, na verdade, ninguém sabe o que é esse futuro do jornalismo impresso e da internet, do jornalismo na internet também. Por isso que eu falei nessa questão, por exemplo, do debate literário. A internet está aí como uma coisa muito presente na discussão de literatura.
Agora, isso vai fazer. Qual é a qualidade dessa discussão de literatura na internet? Quem é que está discutindo isso? Quer dizer, o Giron estava falando aqui que crítico, não sei se foi o Giron, mas, enfim, alguém na mesa falou que críticos somos todos nós. Você entra e vai discutir, vai comentar um determinado livro. Está lá, a sua opinião está registrada, as pessoas vão discordar ou vão concordar com você, e é isso. Quer dizer, então, qual é o espaço que sobra para o jornal, né? Que grande análise seria feita que ainda não está sendo discutida na internet? Não se sabe. Assim, a tendência é essa. A tendência é você transformar o jornal num espaço mais amplo, contar boas histórias, por exemplo, né, como o Cassiano disse aqui. E é isso. Assim, vocês veem, acompanhando os jornais, o Globo, por exemplo, ele tem essa tradição de fazer essas matérias especiais. Então, acompanha-se, por exemplo, os menores de idade que cometeram crimes. É uma série de reportagens agora chamada De Menor. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. E aí uma equipe de repórteres que vão para a rua, né? Essa equipe vai e vão entrevistar os garotos de rua, a vida deles, vão contar a vida deles, e é isso, exatamente isso. Vão acompanhar cada um e contar essa história bem, né? O que aconteceu, o que vai acontecer. É esse tipo de reportagem que eu acho que é o que jornal, e eu estou falando aqui do Globo, mas eu acho que todos os jornais, hoje em dia, todos os grandes jornais impressos discutem isso, né? Então, acho que a aposta nesse tipo de reportagem, nesse tipo de história, é uma saída, né? Você tem visto muito mais isso hoje do que há 5 anos, por exemplo. Cada mês, cada semana, tem assim, uma série de matérias especiais sobre um determinado tema. Agora, é isso, a gente está apostando nisso hoje, mas pode ser que daqui a 6 meses, 1 ano, não seja nada disso. A internet mude para outra coisa. Há novas plataformas, você está falando aí de telefonia celular, que vai ter, enfim, suporte também, que deixa de existir. São várias coisas, na verdade, que está se discutindo. Não sei muito bem se eu respondi a sua pergunta, mas é isso. Quer dizer, teoricamente, é essa a aposta. O jornal sobraria essa grande reflexão. É uma coisa que ainda não está muito bem definida, mas pode ser que aconteça um dia, pode ser que não aconteça. Cassiano. Eu acho a pergunta muito boa, porque esse é um problema que o jornal não consegue resolver. E é muito curioso. Quando eu estava na Folha, resolveram fazer um novo projeto, um novo manual, e aí tinha um novo projeto do jornal. E o diretor do jornal, o Otávio Frias, fez uma série de ponderações, e algumas ponderações que eu acho que eram muito corretas, que ele disse que, sim, o jornal vai perder espaço, vai perder relevância, etc., etc., as pessoas vão estar mais informadas já sobre os fenômenos pela internet, pela rádio, etc., etc. Então, o jornal tem que ser mais analítico e mais seletivo. Ele tem que escolher mais. Então, já que você não pode... A indústria editorial publica, sei lá, 400 livros por semana. Já que você não pode falar dos 400 bem, em vez de você falar de 30 mal, você fala de 2 bem. Então, aí você dá um nó nesse quadro. Você fala assim, bom, eu não tenho espaço. Mas se você quiser falar de 2 livros ou de 1 livro no seu caderno, você pode, teoricamente. Agora, o que acontecia? Na prática, isso não saía do papel, porque as pessoas não conseguem apostar dessa forma. Escolher e falar assim, não, é isso daqui que eu quero e vamos falar desse, porque esse é o mais importante. Porque o que acontece? Existe uma pressão para que os outros apareçam. Porque se você nem registra a existência de um segundo, terceiro, quarto, ou quinto, ou sexto livro, aquilo também fica estranho para o jornal. E não só do ponto de vista eu acho que sempre existe uma teoria da conspiração, de que existem grandes pressões, de grandes interesses por trás. Não é isso só. E nem é a pressão do autor, mas sim uma pressão de você saber que aquele livro que não é o mais importante não está registrado, por exemplo, nas páginas do Globo, mas que ele tem alguma relevância, ele precisa ter alguma... Ele não pode simplesmente deixar de existir nas páginas do principal jornal. Então, eu acho que fica no meio do caminho disso. Teoricamente, o jornal deveria ser cada vez mais analítico, cada vez mais seletivo, cada vez ter mais foco em uma ou outra coisa que vale a pena, mas ele não consegue fazer isso.
Então, é um problema que não foi resolvido ainda. Eu acho que isso até é mais complicado no diário mesmo, na seleção no diário, porque, por exemplo, no caso dos suplementos semanais, o Prosa, obviamente ele vai escolher ali, não 2, né, que realmente é complicado, mas vai escolher alguns, e outros livros jamais serão sequer mencionados nas páginas do jornal, do Prosa, por exemplo, ou de qualquer outro jornal dedicado à literatura, porque é isso. Agora, tem a pressão, sim, tem a pressão, e tem pressão de autor, claro que tem pressão de editor, que poxa, você não deu nada no meu livro, mas você fala, infelizmente, não dá. Então, você tem que escolher, você tem que optar. Agora, nós podemos optar, e uma coisa bem clara, vamos falar desse livro, ou vamos falar daquele livro. Isso é mais complicado no diário, no cotidiano mesmo. Você vai falar da renúncia do Renan, por exemplo, você vai ter que dar um momentoso, porque tudo bem que as pessoas já viram essa notícia na internet, mas você trabalha também com o pressuposto que tem gente que não viu nada na internet. A internet, teoricamente, ainda não é acessada por todo mundo. Então, você vai ter o factual e vai ter um monte de coisinhas para explicar para o leitor, e o Globo tem muito isso, a gente também fez um redesenho há muito tempo, não, vamos ter textos grandes, etc, etc. E isso, na prática, foi terminando. Então, você tem que dar, por exemplo, box para o leitor entenda aqui como foi feito isso. Aí você tem uma memóriazinha para explicar para o cara lá atrás toda a complicação em torno da cassação do Renan. Isso diariamente tem que ser... É discutível, quer dizer, o leitor realmente precisa disso? Não sabemos, mas o jornal acaba permanecendo nisso, tendo que explicar, tendo que fazer, que não é exatamente uma análise, simplesmente é uma relembrança do caso. E não consegue sair de dar o noticiário, da questão de dar o dia a dia, e vai dar, sim, o que aconteceu, o factual, e a análise pode até ser que ele exista, pode ser que tenha um artigo, alguma coisa mais ampla, mas, na prática, é muito difícil, é muito difícil. Esse modelo, essa discussão ainda vai levar tempos, né? E ainda não existe esse equilíbrio, não tem. Professor Marcos Mello, qual seria o seu comentário? Eu vejo a questão mais complexa do que aparenta à primeira vista. O problema é o seguinte, o público leitor do jornal está mudando. É uma nova categoria que começa a ler jornal, e o antigo público leitor, que era aquele público de elite, está se refugiando ou nas revistas semanais, nas revistas especializadas, ou na internet, ou na televisão, ou no rádio. Quer dizer, a informação do público bem informado hoje se faz pelo rádio, no carro, no trabalho. Quer dizer, a informação rápida, e com essas novas tecnologias no relógio, em suma, dessas parafernálias todas que asseguram a informação de forma mais rápida. Está mudando. Tanto que agora precisa entender o seguinte, o Brasil é um país onde não se lê jornal. Nós temos uma população de quase 200 milhões de habitantes e uma tiragem que não se altera de 10 milhões por diário de jornal. Isso é uma vergonha se compararmos com os jornais japoneses ou chineses, ou até mesmo outros jornais de outros países vizinhos. Então, o que está havendo ultimamente, por isso que eu, inclusive, estudei os jornais populares, os jornais que estão crescendo são os jornais populares, e agora está entrando aqui um fenômeno novo, que é o dos jornais gratuitos, que são de informações curtas. Então, veja, pelas pesquisas que eu tenho observado ultimamente, esses jornais eles não podem mudar, porque é o seguinte, esse novo público leitor não tem repertório. A questão que alguns levantaram aqui de que a formação do estudante de jornalismo é ruim, não é o problema do estudante de jornalismo, é a formação em geral, que é ruim, e o repertório é pequeno. Então, essas pessoas, na verdade, que vão consultar o jornal diário, nos cadernos chamados de variedades, eles querem, na verdade, serviço mesmo. Querem saber qual é a cotação do cinema, dos best-sellers que estão aparecendo, daqueles que uma pessoa que eles confiam recomenda. Então, o problema é mais sério ainda do que parece à primeira vista, porque eu queria aproveitar a oportunidade, inclusive, para dizer o seguinte, eu não concordo muito que o texto vem diminuindo de qualidade. Eu acho que o que vem havendo um esforço, o que nós chamamos de texto de qualidade, é aquilo que talvez fosse o protótipo do Estadão, do suplemento dos anos 50, 60. O texto para a elite, para nós, para pessoas que têm, digamos, um repertório maior. O texto, na verdade, vem se adaptando um pouco mais a esse gosto médio da população, que tem pouca escolaridade, que não lê com regularidade. Então, o esforço, eu acho até que deve ser nesse sentido, não de tornar o texto sofisticado, mas tornar o texto legível, simples, como as boas histórias do jornalismo norte-americano.
Então, a sua pergunta é uma pergunta interessante, mas ela, na verdade, exige, de nossa parte, um pouco mais de atenção. Aquela vista que a gente tem que ter em relação aos detalhes, tem que ver os detalhes, como é que as pesquisas de mercado estão sinalizando em relação a esse público leitor, e, às vezes, nós ignoramos completamente como é que isso está andando. Só o Otavinho, ou um dos marinhos, presta atenção nisso. Os jornalistas não estão muito preocupados com essas tendências que vão sendo realizadas nos estudos de mercado, de consultoria, e que mostram que essas alterações na composição do público. Acho que precisaríamos, inclusive, sofisticar essas pesquisas para investigar o nível a capacidade de legibilidade desse público. Como vocês sabem, nos Estados Unidos, quando o jornalismo se fixou como jornalismo de massas, no tempo de Pulitzer, se usava somente 100 palavras do inglês, que são as palavras compreensíveis. Quantas palavras nós temos no português badão, não sabemos ainda. Mas não nos preocupamos com isso. E isso não significa empobrecer o texto, significa tornar o texto legível. O texto tem que ser elegante, evidentemente, tem que ser claro, conciso, mas não pode, evidentemente, ser um texto obscuro, como muitas vezes os suplementos culturais eles fazem isso, porque muitas vezes os suplementos culturais, aliás, a maioria ainda depende da comunidade acadêmica, são jornalistas, mas são jornalistas acadêmicos e que não escrevem para o leitor comum. Tenta ver, por exemplo, se o cidadão comum entende o que está no mais. O mais, evidentemente, é tomando um caso específico, para esse público mais intelectualizado. Perfeito. De quem é a próxima pergunta, por favor? Boa noite. Eu sou a Marina, do blog Ambiente do Meio. Tá? Eu sou uma xereta de plantão também. Não sou jornalista. Tá? Eu estou assim, admirada, porque são 5.500 acessos. Tá? E eu gostaria que vocês comentassem também a questão da linguagem, tá? Da simplicidade da linguagem, que foi colocada pelo Cassiano, versus o excesso de comunicação, de informação que o jornalista tem. Como ele lidar com tudo isso para poder fazer um jornal coerente. Eu acho que o excesso de informação ele nunca é um problema para contar uma história de forma simples. Eu acho que o jornalista tem que ter a maior quantidade de informações possíveis para poder, daí, extrair o que for mais importante. Eu acho que o que é difícil é fazer com muito pouca informação, fazer jornalismo bem feito e simples. Quando o professor diz aqui, como se eu estivesse fazendo uma defesa do jornalismo do Estadão dos anos 60 ou 70, não é bem por aí. Eu acho que assim, o que eu falo é de contar bem uma história. E, para isso, você nem precisa usar palavras muito sofisticadas ou nem fazer uma estrutura narrativa muito complexa. Eu acho que, simplesmente, você tem que contar a história com a maior riqueza de detalhes que você puder. Você tem que ter uma certa generosidade com o leitor e poder fornecer tudo aquilo que ele não pôde acompanhar de algum evento e que acaba sendo descartado quase sempre na lata do lixo. A gente, hoje, você vê, por exemplo, para falar em termos de esporte, que acho que é uma das áreas que tem deficiência maior de texto, você, quando vê que um time ganhou do outro de 2-0 no jornal, você leu aquele texto do jornal e o torcedor já sabe que o resultado qual foi quando ele leu aquele texto. Ele sabe quem marcou os gols, ele já viu os gols várias vezes, em geral. Ele já tem toda uma série de informações que, quando ele chega e vê o time A ganhou do time B, não sei o quê, blá, 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 aquilo lá não significa nada. Então, acho que o torcedor de verdade acaba nem vendo nenhuma importância no jornalismo que é feito nos cadernos de esporte. E aí você não precisa trabalhar com sofisticação ou com palavras difíceis ou nada. Você precisa ir até o estádio e descrever aquele jogo com riqueza de detalhes e contar o que acontecia na arquibancada e contar o que a torcida gritava e contar que
um cara ficou fazendo o aquecimento o jogo inteiro e não entrou. Enfim, contar as coisas como elas aconteceram. E ninguém faz isso. Todo mundo fala que o time A ganhou do time B por 2-0, com gols de não sei o quê e não sei o quê. E o leitor já sabe disso. Então você precisa ter esse excesso de informação, de ver o espetáculo e ver aquilo sobre o que você vai escrever e contar isso com simplicidade. Não é muito difícil. Professor, o senhor tem um comentário a fazer a respeito? Não, eu não tenho comentário. Eu, na verdade, não estava me referindo especificamente a você. A tese geral que se defende é essa: o texto está piorando, o texto está piorando. Eu acho que ele precisa piorar mais ainda nesse sentido, de ser um texto mais claro, mais legível, mais conciso, que tenha comunicabilidade com o leitor. Porque, às vezes, se confunde o texto bom com o texto pomposo, com o texto, eu diria, na linguagem acadêmica. Porque, como vocês sabem, nós, na academia, cada vez mais nos expressamos de maneira incompreensível, entendeu? Não, e essa dificuldade que eu falei aqui no início, né? Assim, trabalhando diretamente com resenha, a gente, para passar essas resenhas é difícil mesmo. A gente, na academia, é muito complicado, né? Peço desculpa aqui ao professor, mas assim, às vezes chegam textos que não vai entender. A gente simplesmente pega esse texto e, obviamente, a gente pede à pessoa que seja um pouco mais claro, tudo, porque também não vou ficar mexendo no texto de alguém que é muito mais especialista do que a gente, mas assim, o que a gente pede sempre é clareza, porque é isso que o leitor, e esse leitor apressado, infelizmente é apressado, e a gente tem que trabalhar com realidade, ele está buscando, ele quer que você diga que veio, né? Assim, o que é esse livro? Agora, tem um complicador, né? Muita gente também, e eu estou falando muito da minha área, tá, gente? Quer dizer, o que eu sinto no retorno dos textos que eu recebo lá. As pessoas confundem também a resenha com uma descrição. Vamos fazer aqui um índice do livro. Então, no livro tem isso, tem aquilo, tem... E esquece o resto. Então, é muito difícil, mas é um equilíbrio muito complicado que a gente busca sempre, e nem sempre a gente encontra entre a informação e a crítica, né? Ou essa resenha, essa apreciação do livro como algo maior, como algo que o Antônio Cândido mesmo fala, né? Quer dizer, vamos olhar o entorno. E é difícil, é difícil. Então, quando eu falo assim que às vezes eu procuro mais jornalistas, e eu sei que o jornal tem muita crítica, eu sei que as pessoas falam, mas jornalista formado em quê para falar sobre isso? Formado em saber lidar teoricamente melhor com as palavras. Então, a gente procura sempre essa clareza, né? É muito difícil a gente conseguir unir essas duas coisas. E aí a gente está falando de bom texto também, né? Eu recebo textos, assim, às vezes, impublicáveis. E não publico mesmo. Infelizmente, não dá para publicar. Enfim, é isso. É um pouco isso mesmo. Tem que piorar mais no caso de ser mais claro. Queria romper aqui, por um segundo, o meu papel de mediador, só para fazer um comentário que eu não resisto. Muitos anos atrás, quando eu editava o caderno Ideias e Ensaios do Jornal do Brasil, era um caderno de ensaios, nós começamos batendo com esse problema. Pedia ensaio acadêmicos e a linguagem era sempre indecifrável. Até que um dia, conversando com o Roberto Pompeu, com o Marcos da Correia, com o Flávio Pinheiro, muita troca de ideia, tivemos um estalo. A questão é pedir aos acadêmicos ensaios sobre temas que eles não são especialistas. Exatamente. Talvez Aí isso. vinham textos verdade, maravilhosos, entendeu? Então, o Roberto da Mata escreveu sobre um tema que ele nunca pensou, não tem nenhum livro a respeito. Né? O professor, doutor, pós-doutor, falando de tal em letras, escreveu sobre artes plásticas. E isso dava certo. Isso a gente faz também de vez em quando. Não, vamos por o lado contrário, né? Mas a próxima pergunta. Qual que é a relação entre jornalismo e literatura, até onde você começa a ser mais literário e menos jornalístico? E assim, uma coisa que às vezes é um passo para você virar escritor, um jornalista, né? Se isso é uma coisa de gerações mais passadas, né? Jane Ventura, Luiz Fernando Veríssimo, e porque hoje a gente não vê tanto na frente, ou se isso ainda é uma ponte mesmo, jornalismo, para ser escritor depois. Eu acho que eu fico muito interessado pelo interesse que existe enorme em torno do jornalismo, do chamado jornalismo literário. O jornalismo literário, acho que a gente pode, para tentar definir do que a gente está falando, imagino que você não esteja se referindo ao jornalismo que trate de literatura, e sim ao jornalismo literário que é derivado do chamado New Journalism americano, de jornalistas como Tom Wolfe, o Norman Mailer, a Lillian Ross, enfim,
esses autores todos. Eu acho que hoje se utiliza cada vez mais recursos do jornalismo literário na imprensa, nesses nichos que eu estava mencionando. Acho que publicações como a Rolling Stone, a Caros Amigos, a Trip, a Brasileiros, essas todas tentam usar, e a própria Piauí algumas vezes. Agora, eu acho que existe uma confusão grande nisso. Eu acho que, muitas vezes, o jornalista acha que ele é um escritor. Então, ele tem o jornalismo literário, ele fica só com o literário. E ele acaba colocando uma série de recursos que não acrescentam nada à história, recursos como diálogos, que ele às vezes até inventa, ou construções minuciosas de cenas que ele não pôde ver, ou coisas desse tipo. E eu acho que isso é um desserviço tremendo. Então, muitas vezes, os recursos do jornalismo literário acabam sendo prejudiciais. O que eu acho que sim, a gente pode usar do jornalismo literário é esse desejo de tentar expressar um fato com mais riqueza de sensações, de detalhes mesmo, mas dentro daquilo que você pode apreender com o jornalismo. Eu acho que você tem que sempre colocar o jornalismo na frente do literário, né? E eu acho que é muito raro conseguir esse balanço. Em geral, eu recebo muitas sugestões de matérias na Piauí que a pessoa realmente acha que é um escritor de vanguarda, e aí não tem nenhuma relação com o jornalismo. Aí ela tem que tentar publicar um romance, porque foge completamente da descrição de algo que aconteceu, enfim. Eu queria dizer o seguinte: essa questão do jornalismo literário, às vezes está se tornando um modismo aqui no Brasil. Essa onda de todo mundo estar estudando jornalismo literário. E eu sempre digo o seguinte: quando eu dava aula na graduação lá na USP, eu sempre dizia no primeiro ano aos meus alunos, não sei se tem alguém ainda desse tempo aqui, eu dizia o seguinte: o jornalismo literário é o jornalismo de Carlos Drummond de Andrade, de Rubem Braga, em suma, dos escritores. Esses escritores estão fazendo falta no jornal diário. Mesmo sem ser jornalista de carteirinha, eles tinham um papel muito importante no sentido de comunicabilidade. E o que eu sempre digo é o seguinte: você quer fazer jornalismo literário, então eu vou dar a mesma recomendação que o meu mestre de jornalismo lá no Recife, João Alexandre Barbosa, me dava a todos os alunos. Você tem que ler Essa de Queiroz, Machado de Assis e Graciliano Ramos. Se você trabalhar com esses três autores, mimetizar um pouco a linguagem deles, você vai fazer um bom jornalismo literário. Fora disso, não se aprende jornalismo literário decorando formulazinhas e tentando, como disse agora o nosso amigo ali, traduzir para a linguagem jornalística cenas do teatro ou do conto ou do romance. Muitos desses jornalistas literários, eles, na verdade, não querem ser jornalistas, eles querem ser literatos. Então, devem ir para a poesia, para romance, para novela, e tentar ver se vão emplacar lá. Perfeito. Quem é o próximo, por favor? Minha pergunta é para o professor José Marques de Mello. Meu nome é Isabelle, sou professora em Belo Horizonte, e eu achei muito interessante a sua fala, porque há críticas aos jornalistas, né? Há uma série de críticas ao texto do jornalista e ao jornalista em geral, à sua formação, e isso me parece que a saída para isso parece que é um elitismo, assim, que o jornalista tem que se formar, que o texto, né? E aí me parece que é uma saída que vai de contra a função do jornalista, que é dar comunicabilidade às coisas, dar acesso e democratizar as coisas. Então, assim, me agrada muito a sua fala, que é a mesma do Ferreira Goulart, que todo mundo vangloria, do Caderno B, né? Que ele dizia exatamente isso. Espera aí, gente, a gente tem que dar acesso às coisas. Então, me parece que o caminho, e eu gostei muito de você ressaltar os jornais populares. Em Belo Horizonte, a gente tem um Super Notícias, que superou a vendagem da Folha de São Paulo, é o jornal mais vendido no Brasil, então acho que tem que se olhar para isso sim, né? A gente não pode menosprezar os jornais populares. E aí eu queria pensar nisso, assim, que acho que ontem houve uma fala dessa do Teixeira Coelho, que eu achei muito importante, que é o seguinte: será que não é na televisão? Será que não é no jornal popular que a gente tem que pensar o jornalismo cultural? E que texto que é esse que tem que ser feito
para esse jornalismo cultural, para que ele realmente seja jornalismo, no sentido de dar acesso e comunicabilidade às coisas, e para que ele realmente seja cultural, sabe? Então, acho que isso que eu queria, já que você analisa os jornais populares, e eu achei isso muito rico, pensar nisso. Será que o jornal... A gente não tem que sair... Tá vendo? Parece que a saída está para o lado do elitismo, mas será que a saída não está pela outra porta, por essa que você está destacando? Eu acho que esse problema ele tem que ver, como alguém já mencionou aqui, com a formação dos jornalistas. A formação dos jornalistas, eu não quero, evidentemente, estar vinculando sempre ao meu tempo. Quando eu estudei jornalismo, na minha época do tempo de Fidel Castro, como eu disse aqui no início, eu estudei geografia, história, 3 histórias antiga, medieval, moderna, estudei literatura portuguesa, brasileira, francesa, estudei, em suma, economia, política, metade da nossa carga horária eram matérias de cultura geral, não é? Eu, aliás, na USP tentei implantar isso, mas nunca consegui, porque... Bom, não vou entrar aqui nos detalhes das políticas universitárias, não. Mas o que, na verdade, nós tentamos montar ali foi uma grade em que o aluno, ele teria 2/3 fora da Escola de Comunicações de Arte. Ele devia circular na universidade, como é nos Estados Unidos. Qualquer bom curso de jornalismo nos Estados Unidos, desde 1908, já vamos fazer 100 anos lá, o aluno frequenta onde ele quer. Evidentemente, ele tem um tutor que ajuda a escolher, mas o tutor, digamos, respeita a identidade do aluno e trata de orientar. Se ele tem interesse em arte, ele só vai estudar artes. Se ele gosta de ciências, só vai estudar ciências. Se ele quer ser um generalista, ele vai fazer um pupurri onde ele quiser. E no jornalismo, um terço, porque não tem muita coisa para estudar em jornalismo, a não ser apurar bem, ler bem, entendeu? Fazer o texto, trabalhar o texto. Eu acho que lá na USP, com todos os problemas que a gente tem, as dificuldades, o curso ainda mantém, digamos, uma certa qualidade, porque trabalha-se muito o texto. A professora Cremilda Medina e vários outros que trabalham lá com texto fazem com que os alunos, na verdade, exercitem isso lá. E isso é, digamos, o principal, exercitar no sentido de apurar bem, de buscar as informações e de se aproximar. Agora, a questão do jornal popular. O jornal popular, na verdade, é menosprezado pelos jornalistas, porque a formação nossa é frankfurtiana. Frankfurtiana no mau sentido, não no que o Adorno escreveu de correto, entendeu? Revendo algumas das suas posições, inclusive os textos que ele escreveu, tanto nos Estados Unidos quanto depois na Alemanha, não são lidos aqui. Nós só lemos aqueles textos clichê que traduzem, digamos, aquela visão apocalíptica da escola de Frankfurt. Então, essa visão pessimista, na verdade, é o que emprega na formação das novas gerações. E vem, então, esse desprezo. Você vê que quase não há pesquisa sobre jornais populares, e quando há pesquisa sobre jornais populares, são pesquisas ideológicas marcadas por um signo ou outro. Eu não quero entrar aqui, evidentemente, em signos ideológicos, mas não estudam o jornalismo. Tomam o jornal popular como pretexto para estudar certos temas que não são propriamente jornalísticos. Eu levantei um tema aqui que há 50 anos se discute o problema do português básico. O estudante de jornalismo precisa entender qual é o português básico, quais são as palavras que todo mundo entende. Nós não temos nada disso ainda. Se você for ver a literatura americana, desde o início do século XX, que eles estão trabalhando com essa questão vão ampliando mais o número de palavras, dependendo, vamos dizer, de um público mais sofisticado. O jornal de Pulitzer, por exemplo, era um jornal mais dirigido, digamos, a segmentos especializados. Então, ele tinha, na verdade, um universo vocabular um pouco maior, porque era lido por médicos, por engenheiros, pessoas que tinham nível universitário, diferente dos jornais do Hearst, que eram jornais de grande massa. Então, são variáveis que precisam ser contempladas. Agora, eu não tenho solução, porque evidentemente, nós conhecemos pouco. Eu, na verdade, sou uma pessoa ignorante do ponto de vista eu só conheço quando alguém estuda, já que eu não posso estudar tudo. Então, o que eu recomendaria a vocês, que querem estudar jornalismo cultural popular, para atender, vocês tratem de estudar como é que esse jornalismo está sendo produzido. Digamos, uma saída muito simples, mas a pesquisa, na verdade, deve estar nas preocupações de vocês. Antônio Hoffler, eu queria só registrar uma coisa. A gente está falando de leituras, né, Castelo e os companheiros da mesa. A gente até agora, em todas as mesas que eu assisti, não falou de jornalista ler jornalista. Eu não ouvi ninguém falar que jornalista tem que ler jornalista.
Lê João Antônio, lê Samuel Vai, lê Carlos Lacerda, lê John Reed, enfim, saber que já tem uma história do texto jornalístico. Nós não vamos estar inventando muita coisa. Porque o risco que se corre é esse. De repente, a gurizada quer começar a fazer, enfim, quer melhorar, que não sei o quê, e só não sabe que isso já foi feito. Eu tenho tido uma experiência em sala de aula que é de fazer ler o Joel Silveira, fazer ler, enfim, o Euclides da Cunha como jornalista de Canudos, comparar a cobertura que o Euclides fez com a cobertura que o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro fez. Aí fica evidente porque que o Euclides é bom e o outro não é. Né? Isso é tal. Quer dizer, na verdade, a gente é igual o curso de letras. Né? Eu tenho as duas áreas, então eu sei bem. A gente estuda toda a teoria. Antes alguém mencionou aqui, o Cassiano acho que mencionou, né? A semiótica, a semiologia, não sei o que mais. A gente só não lê os textos literários. Nos cursos de jornalismo é a mesma coisa. A gente lê toda a teoria do jornalismo, etc. A gente só não lê os textos que os jornalistas já produziram. Não sei se a mesa queria comentar isso. Eu acho o seguinte, que lê alguns textos de jornalistas, mas, de modo geral, vamos ler os jornalistas que são contra jornalistas do exterior. Esses são os textos que, na verdade, os estudantes de jornalismo leem. Eles, na verdade, menosprezam, porque, na verdade, como os professores não gostam do jornalismo, nem todos os professores de jornalismo, os professores de cinema não gostam de cinema, os de publicidade não gostam de publicidade, os de jornalismo não gostam de jornalismo. Então, eles criam. Eu estou caricaturando, eu estou a lá Zé Simão, mas é um pouco isso. Então, na verdade, eles não são induzidos a isso. Você é um dos poucos, Antônio, que faz isso. Mas há outros professores que fazem também essa leitura. Eu só recomendaria também, além dos textos do jornalista, no caso do Jornal Popular, esqueci um pouquinho, eu diria assim, além de Machado, de Essa e de Garcia do Ramos, eu sugeriria Carolina Maria de Jesus, que é um texto, na verdade, que aproxima do... Como tem hoje várias literaturas que dizem... Mas eu acho que nós estamos precisando fazer, para o estudante de jornalismo, e o Antônio, na verdade, tem essa obrigação, já que ele vem trabalhando, em antologias com esses textos clássicos. Algumas delas existem no mercado, mas precisaríamos ter, digamos, isso mais acessível, porque querer ler Carlos Lacerda, Joel Silveira é mais fácil porque morreu há pouco tempo, mas depois, daqui a um ano, desaparece tudo. Procure ler Davi Nasser, procure ler... não vou mencionar outros, não, porque você não encontra mais nada. E outro dia fui chamado para fazer uma palestra sobre Nelson Werneck Sodré, que tem uma história da imprensa no Brasil. Não há nada de Nelson Werneck Sodré mais, nem nos sebos. Nem nos sebos. E foi um autor assim lido, porque era um autor marxista ortodoxo, etc. Então, morreu aqui no Brasil, 2 anos, 3 depois, 10, então já nem existe mais. Então, eu sugeriria que a solução para isso seria, na verdade, fazermos alguns textos de antologia. Quem sabe o Castelo, que vem trabalhando com essa questão aí dos textos dos jornalistas escritores, faz uma boa coletânea de Rubem Braga, que está fazendo falta. Eu, outro dia, estive num seminário no Espírito Santo sobre Rubem Braga, e quase não tinha como ilustrar, porque a minha biblioteca de literatura está na minha casa de campo, lá em Campo do Jordão, e eu não conseguia ler aqui, porque eu não tinha nada, não encontrei nem nos sebos mais. Tem coisas reeditadas pela Record, sim. Mas essa ideia, que você começou sugerindo para o Antônio, eu acho que é pessoa perfeita para fazer, de fazer essas coletâneas do jornalismo mais contemporâneo, realmente. E também das novas gerações, há textos bons que podem ser tirados aí dos jornais diários, das revistas, que precisam ser, até para criar um pouco mais de autoestima na nossa profissão. Isso aí. Quem é a próxima pergunta? O professor Zé Marques de Mello, ele fez um dos primeiros textos sobre jornais de laboratório, e hoje de manhã exatamente a gente estava comentando, nós falamos aqui um pouco desses problemas dessa formação teórica, né? Eu queria que o professor Zé Marques ele comentasse o que pode ser aprimorado no que diz respeito à coisa prática, né? De manhã estava dizendo que teria que se buscar um meio termo entre algo que fosse uma reprodução daquilo que o mercado pede, mas também uma experimentação, para que exatamente a universidade não mimetizasse, né, simplesmente aquilo que se pratica. Eu, na verdade, sou muito crítico em relação aos produtos laboratoriais dos cursos de jornalismo hoje. Entendeu? Eu acho que nós avançamos, digamos, anos-luzes em relação... Por exemplo, no meu tempo, eu não tinha sequer máquina de escrever na escola. Nós fazíamos textos escritos à mão, porque não tinha nem máquina de datilografia para escrever. E não deixávamos de escrever.
Então, hoje, nós avançamos muito, porque os laboratórios são obrigatórios, vocês passam por experiências, os professores orientam os alunos têm que fazer experiências. Agora, eu acho que não há esse dualismo entre a mimetização do mercado e o experimentalismo. Eu acho que tem que ser combinado. A mimetização do mercado é fundamental, porque é lá que vocês vão trabalhar no Globo, na Folha de São Paulo, entendeu? E não só nesse, mas também em outros veículos. Então, é preciso ter uma atividade experimental permanente. Agora, eu tenho muito receio também dos experimentalismos, porque os experimentalismos que eu tenho visto, eles não levam a nada, a coisas boas. O experimentalismo é tentar experimentar e inovar. Então, às vezes, você parte para porra louquice, não é? que não conduz a nada. Por outro lado, hoje em dia eu sou desfavorável a conservarmos, alguns colegas meus, por exemplo, eles lutam pelo jornal laboratório. Eu acho que o jornal laboratório devia ser extinto. Vamos trabalhar com a internet, com os jornais na internet, porque eles são mais baratos, então facilitam mais. Às vezes você gasta a verba do departamento inteiro com a edição de um jornal, porque o MEC exige 4 jornais. Não exige mais, mas continua dizendo que exige. Porque nós temos hoje liberdade curricular no país e a maioria dos cursos não mudou o currículo e não sabe que pode fazer uma grade curricular como quiser. A universidade tem autonomia para isso. Acho que devíamos potencializar, porque o importante é exatamente a apuração e a redação. Quanto a problema de diagramação e outros usos de outros signos, no caso do rádio e da televisão, então isso é um processo de aperfeiçoamento. Mas o básico é, se você não conseguir apurar, observar, ler, escrever, e eu tenho visto muita coisa boa na internet. Esses jornais têm algumas faculdades do interior, que não são USP, nem PUC, nem essas famosas, nem Casper Libero, nem a PUC do Rio Grande do Sul. Tem produtos laboratoriais de muito boa qualidade. Então, e às vezes passam despercebidos pelos professores de jornalismo, que terminam sempre valorizando o das instituições mais nobres. Então, acho que essa questão do experimentalismo precisa ser vista. Eu acho que experimentar, sim, mas experimentar com o pé na terra. Mas não deixar de fazer, que o aluno aprenda a fazer como se faz em qualquer empresa. É a mesma coisa do médico. Se o médico não aprender a fazer diagnóstico, não aprender a fazer operação direitinho, quer dizer, ele vai fazer uma coisa alternativa sem saber fazer nada. Quem é que vai lá no consultório dele? Tá certo. Bom, eu vou passar a palavra, então, agora para o comentário final de cada um, começando pelo Cassiano. Bem, queria agradecer a todos que ficaram aqui até essa hora, sexta-feira, de noite e tal, bravos guerreiros. Agradecer aos companheiros de mesa. Queria registrar que é a primeira vez que eu participo de algum evento, debate, palestra, que ninguém me pergunta por que a revista chama Piauí. Eu fico muito contente com isso. Eu posso perguntar? Não. As considerações finais. Ninguém perguntou, agora não vai ser agora. Bom, como consideração final, eu só pediria que, se vocês são estudantes de jornalismo ou fazem jornalismo ou vão fazer jornalismo, que eu só peço que vocês sejam curiosos, que é só isso que salva. Tá? Só isso. Mânia. Eu também concordo com o Cassiano. Acho que a palavra-chave aqui é curiosidade. E, para tudo, se vocês vão se especializar em, sei lá, escrever textos para cadernos literários ou crítica de cinema ou reportagem geral, é isso. Vocês têm que ter curiosidade sobre tudo, pesquisar sobre tudo, porque quanto mais informação, melhor, e vocês vão saber filtrar, né? Então tem que ter aí o bom senso junto com a curiosidade. E eu acho que é basicamente isso, né? E o que vem dessa conjunção é bom, normalmente é bom. Quer dizer, acho que é o básico para quem está se formando em jornalismo, é ter essas duas palavrinhas aí na cabeça, né? Curiosidade, bom senso e é isso. E aí o resto é um pouco de prática, né? Que é só no dia a dia mesmo, que não tem jeito. Professor. Bom, eu endosso, evidentemente, essa questão da curiosidade, mas eu diria o seguinte, além da curiosidade, precisa de leitura. O problema é que o estudante de jornalismo hoje nem lê jornal. Então precisaria ler jornal, ler revista, ler Piauí, ler Folha, ler o Globo.
Em suma, e ler literatura ligada, digamos, aos campos em que ele se interessa. Se ele é um generalista, então ele deve ler sobre tudo. Se ele tende para trabalhar na editoria de política, ou de economia, ou de cultura, então ele tem que ler literatura relacionada com o seu campo. Já na faculdade, os alunos não leem mais. Não é? Eu tenho muitas experiências que, quando vou dar algum curso, eu só dou aula hoje na pós-graduação, que eu digo que tem que ler um texto por semana, metade da turma desiste. Porque prefere os professores que ficam com a falação o tempo todo lá. Eu digo o seguinte: se é para falar, vocês compram um livro e leem em casa. Eu acho que a função do professor é, na verdade, ensinar o aluno a ler aquilo que está nas entrelinhas. Então, se vocês podem fazer essa leitura também das entrelinhas, mas antes, de qualquer maneira, precisa ter base conceitual e informação. Excesso de informação não prejudica. O que abunda, como é que diz o ditado aí? Então fica aqui no ditado popular que a gente, na verdade, desconhece.